Bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certo? Vamos começar mais uma live hoje, falando com o papai, ouvindo o papai. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Tudo certo aí? Muitas camadas? Tudo bem? Hoje nós vamos ouvir, a palavra, entender aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração, reconhecer aquilo que o Senhor já tem feito, Que antes da gente pedir qualquer coisa, a gente precisa reconhecer primeiro aquilo que o Senhor já fez, E hoje é um belo dia pra gente fazer isso, Sábado do Senhor, dia da gente se reunir, da gente falar sobre as coisas de Deus, Um dia que acaba sendo mais tranquilo para a maioria. Então a gente sempre tem esse momento de comunhão, de conexão, Ontem, ao finalizar a semana, na verdade, para mim, na minha visão, a semana acaba hoje, no 7º dia. E amanhã começa uma nova semana. Mas ontem foi o dia que eu tava revendo as fotos para fazer um layout, do que tinha sido a semana e tudo mais, o que tinha acontecido, resumo da semana, E eu peguei o meu celular e eu comecei a pesquisar, na galeria, a rolar a galeria ali de fotos para selecionar algumas fotos para colocar no resumo da semana. E ao fazer isso, eu comecei a entender e perceber que eu poderia fazer alguns layouts, porque tiveram muitos momentos, inclusive de fotos de situações, enfim, de locais que não tinham pessoas, mas que representava tanta coisa. Ao olhar ali na galeria de fotos, glória a Deus, eu vou fazer pão terminando aqui. Eu ia fazer antes, mas não deu tempo, meu relógio não bateu o horário. Saindo daqui, eu vou fazer meu pão. Olhando ali na galeria de fotos, nos layouts, tantas coisas aconteceram, quantas coisas acontecem numa semana, Quantas coisas mudam, quantas coisas começam, quantas coisas terminam. Quantos ciclos são encerrados em uma semana. Quantas respostas nós damos para as pessoas em uma semana. Se a gente faz isso em 1 hora, em um dia, imagine numa semana. Quantas pessoas podem ouvir falar de Jesus em uma semana? Quantos milagres podem acontecer em uma semana? A verdade é que se a gente não parar um pouquinho para avaliar, para perceber o tempo, o que está acontecendo, o que estamos colhendo, o que estamos fazendo, se nós não avaliarmos, mensurarmos o que estamos aprendendo, o que estamos ensinando, o tempo vai engolindo a gente. Então, estar e observar... Observar o tempo, observar aquilo que Deus tem feito por nós, aquilo que Deus resolveu em nosso favor, a guerra que o Senhor nos ajudou a lutar. É necessário a gente fazer esse balanço, entre aspas, de tempos em tempos. E isso pode ser feito semanalmente, inclusive. Quais são os seus motivos de gratidão dessa semana? Pelo que você é grata essa semana? O que o Senhor ajudou você a resolver, o que o Senhor ajudou você a fazer? O que aconteceu durante essa semana que fez o seu coração se alegrar, que fez você agradecer pelo livramento, que fez eu e você entendermos que aquilo estava parado há tanto tempo e agora foi resolvido? Quais forças vieram sobre você essa semana que fez você avançar a partir daquilo que Deus tinha para você? O que você retomou? O que você conseguiu parar de fazer essa semana? O que você conseguiu evitar essa semana? Quais são os seus motivos de gratidão? O que não faltou? O que você conseguiu fazer? O que você conseguiu doar? Quem você conseguiu ajudar essa semana? Ontem, na verdade, enquanto eu fazia o layout para colocar as fotos, veio bem claro para mim isso, que hoje nós faríamos isso. Seria uma live, um momento
um exercício, enfim, várias coisas. Estamos na liberdade aqui também, de gratidão. De gratidão. Se eu e você não pararmos e fazermos essa avaliação, a gente vai sendo levado, a vida vai acontecendo, e a gente nem parou para perceber e para pensar que tem coisas que já eram milagres que nós pedíamos para Deus. Se a gente não olhar para os detalhes, se a gente não parar para perceber o que está acontecendo, a gente esqueceu de avaliar o que a gente já tinha pedido, porque já está acontecendo. Tem coisas que a gente começou pedindo no começo do ano e já está acontecendo. Quais são os seus motivos de gratidão? Como estão os seus familiares? Como estão os seus relacionamentos? Como que foi o resgate daquele relacionamento que você achava que estava perdido? Quem foram as pessoas que o Senhor apresentou, o papai apresentou para mim, para você? Quais são os resultados? Quais são as vitórias que o Senhor te deu? É hora de avaliar, é hora de pensar sobre isso. E nós vamos fazer isso lendo o Salmo 126, 3. Salmo 126, 3. Se uma semana for pouco, você ainda não conseguiu mensurar, você vai puxar isso para o último mês. Quantos pães você fez no último mês? Tem irmãs aqui que devem ter feito pelo menos uns 20 pães. 126, 3. Eu acho que eu falei errado, né? Salmos 126, 3. Tá? Quantos pães, quantos cafés vocês fizeram? Será que isso não é motivo de gratidão? Se fez pão, que tinha ingrediente. Se fez para todo mundo, obrigada, né? É porque teve saúde para fazer. Salmo 126, 3 diz assim: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Outra parte que tem, que nós já, inclusive, já deve ter tá grifado aqui, é o Salmo 116, 12. Salmo 116, 12 também fala sobre gratidão. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? O que eu posso dar para o Senhor? Como eu posso pagar o Senhor? Como eu posso entregar para o Senhor algo? Recompensando, retribuindo de fato tudo aquilo que Ele me deu. Tudo aquilo que Ele me entregou. Todo o livramento que Ele me deu. Semana passada, irmãs. Semana passada. Vai fazer... Deixa eu pensar, peraí. Faz uns 10 dias. Uma situação é 10, nos últimos 15 dias. Mês de julho. Eu tive 2 livramentos de acidente. 2. Que era assim, os 2 envolviam um caminhão. E os 2 bateriam na lateral que eu estava. Em nenhum dos casos eu estava dirigindo. Não, um era ônibus, o outro era caminhão. Em nenhum dos casos eu estava dirigindo, eu estava de passageira. Em um, o ônibus quase entrou na lateral que eu estava. Mas por muito pouco. Na verdade, é como se tivesse acontecido, mas não aconteceu porque o Senhor não deixou, sabe? De tão real que foi. De tanto que ele veio correndo e o carro passou na frente assim, ó. E eu estava sentada na direita. Ia bater bem aonde eu estava. Ia bater e ia levar tudo. E no outro caso, isso na mesma semana, foi um caminhão. O carro novamente passou e o caminhão veio. Passou na frente do caminhão. E o caminhão quase entrou na lateral que eu estava de novo.
Agora vocês pensam que nós estamos num propósito de ovelha muda calada, não que eu não pudesse falar o carro, o caminhão, não é isso, entenda, eu vou explicar. Nós estamos num propósito de se controlar, de não passar na frente, e eu estava exatamente nessa posição. Uma vez eu estava no banco do passageiro na frente, e no outro caso eu estava atrás. Qual que é o controle, qual que é a possibilidade de controlar alguma coisa quando você está no banco de trás? Não tem o que fazer. Você não consegue nem puxar o volante, você não consegue puxar freio de mão, você não consegue fazer nada. Se você está no banco de trás, você está totalmente rendido. E nesse caso eu estava no banco de trás. E o carro passou na frente do caminhão. Foi na frente do caminhão. É como se, de fato, o acidente tivesse acontecido, mas não aconteceu no mundo espiritual. Por isso que não aconteceu no mundo natural, porque o caminhão estava correndo muito e o carro passou na frente. E eu estava dentro do carro. Na verdade, o pare era do caminhão, mas o caminhão não parou. E a gente confiou que o caminhão ia parar. E ele não parou. E ele estava, do jeito que ele estava, ele veio. Ele não parou e não tinha lombada. Não tinha nada para segurar o caminhão. Do jeito que ele estava vindo da avenida, ele entrou. Ele entrou na placa de pare. E o carro foi, Mas, irmãs, foi por um tris que o carro não... Por um negocinho assim que o carro não foi... Entrou o caminhão e vocês imaginam, né? Um carro. Irmãs, 2 livramentos eu tive na mesma semana. 2 livramentos de morte na mesma semana. Qual que é o motivo de gratidão? Esse semestre eu nasci de novo. Fora as coisas que aconteceram que eu não vi, né? Nem percebi que o anjo tá lá batalhando e lutando. Paz, Senhor, bom dia. Quantos foram os livramentos que Deus deu para os nossos filhos, para nós, para os nossos maridos? Quantos foram os livramentos? A gente vai passando assim, ó, e a gente nem lembra, mas se tivesse acontecido aquilo que estava armado para nós, a gente não estaria nem aqui para dar a notícia. E parando aqui com vocês, com esses versículos abertos, meditando neles, que eu lembrei dos acidentes. Eu não tinha lembrado, não tinha nem comentado isso com ninguém. Porque vai e volta, a gente vai vivendo. Mas se um caminhão bate num carro, ou um ônibus bate num carro, vocês imaginam, irmãs? Vocês imaginam? Vocês imaginam se a gente, se o anjo não guarda, e assim... É o anjo que guarda, mas é o Senhor que guarda, porque você fala, não é possível. Por muito menos as pessoas morrem. Você fala, não é possível. E a gente esquece que isso é livramento de morte, né? A gente acha que tá acontecendo alguma coisa só, que a gente esquece que é livramento de morte. Por quais coisas você é grata? O que o Senhor fez para você nos últimos dias, que é motivo de agradecer, 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 agradecer. E agradecer. Certa vez eu estava num trabalho e sempre que alguma coisa que eu percebia que algo era além do natural, eu entrava no meu carro para orar. Eu estava à frente de uma equipe, ajudava na construção de toda a estratégia da empresa. E eu via claramente quando as situações eram espirituais. Para mim, muito nítido. Eu percebia, eu sentia, eu ouvia, era real, era campo real, assim. E eu sempre, quando isso acontecia, eu saía um pouco da sala, dava um perdido assim, sabe? E ia pro meu carro orar. E teve um dia que eu entrei no carro e eu liguei para uma irmã. Porque eu sentia também as batalhas, né? Eu sentia que eu tava dentro de uma batalha. Então, às vezes, eu sentia realmente desânimo, eu sentia muitas coisas. E era o Senhor me ensinando também a batalhar da forma correta, né? Tudo é aprendizado. A gente tá numa escola e o Senhor tá nos ensinando. E eu fui pra dentro do carro. E eu liguei pra uma irmã de oração, uma irmã do Coque. Raiz, muito amiga da minha mãe, inclusive.
uma irmã bem madura, uma irmã... Eu liguei pra ela. Era um dia à tarde, era pelo menos umas 3 horas da tarde, quase 4. E eu fui pra dentro do carro e eu liguei pra ela ali, liguei o carro, liguei o ar, porque tava muito calor, liguei pra ela pelo Bluetooth ali, dentro do carro. E eu comecei a conversar com ela e ela falou, Amanda, vamos orar? Eu falei, vamos orar. E nós levantamos um clamor dentro do carro, com as portas fechadas, vidro fechado, o ar ligado e eu dentro do carro. E nós oramos demais, oramos, e o Senhor foi entregando para ela muitas coisas e ela foi falando comigo e o Senhor foi falando comigo, foi uma oração muito poderosa. E teve uma hora que ela orou por mim, orou, né, pelo telefone mesmo. E eu senti do lado de cá, dentro do carro, como se o meu corpo tremesse inteiro, porque o Senhor estava falando comigo, foi muito forte, irmãs. Como se Ele estivesse me resgatando, me restaurando, foi muito forte. E o que aconteceu é que eu fiquei algum tempo ali dentro do carro, talvez uma meia hora. Acho que não passou disso. E quando eu desliguei o carro e tudo acontecia, eu terminei, eu estava estacionada. Na verdade, eu não saí com o carro, né? Eu estava estacionada. Eu trabalhava na empresa e na frente da empresa tinham as vagas de carro. E eu estava com o meu carro estacionado em uma dessas vagas, na frente da empresa. E atrás do meu carro tinha um poste. Então, toda vez que ia estacionar nessa vaguinha, tinha que dar uma quebradinha ali no poste e estacionar. E na hora de sair, tinha que olhar, prestar atenção para não bater. Pegaria parte assim, se saísse direto, ia raspar o carro. Então, toda vez tinha que desterçar o carro para sair com o carro. Depois de tudo isso, aquele foi um poder, o Senhor operou grandemente dentro desse carro. Eu desliguei o carro e eu saí do carro. Quando eu saio do carro, tinha um monte de gente atrás do meu carro, ali, na calçada, gente na rua. E nesse poste, exatamente nesse poste atrás do meu carro, uma moça veio na rua, era uma retona, então dava para acelerar, e ela teve um mal súbito e se perdeu. E ela entrou com o carro em cheio nesse poste. Eu não ouvi nenhum barulho, eu não vi nada, eu não vi ninguém em volta desse carro, eu não vi nada. Quando eu saí do carro, estava tudo acontecendo. A moça sendo socorrida, o pessoal da empresa tudo para fora, o pessoal do lado de lá, a oficina, todo mundo escutou o barulho que foi terrível, correram tudo para ver o que estava acontecendo. Veio gente de toda a lateral ali, de tudo, socorrer a moça. Veio gente tentar tirar o carro, porque quando o carro bateu no poste, ele deu uma quicada, ficou no meio da rua. Então estava atrapalhando o trânsito. Então, e o carro não andava, e o carro era automático. Então vieram um monte de gente arrastar o carro. Irmãs, tudo isso acontecendo em tempo real e eu dentro do carro. E tudo isso aconteceu no poste atrás do meu carro. Quando eu desligo aquela ligação, eu vejo várias mensagens no meu celular do pessoal que trabalhava comigo perguntando: Amanda, onde você tá? Amanda, tá tudo bem? Amanda, aconteceu alguma coisa? Ficou tão nítido que foi um livramento de Deus para mim que até eles se espantaram, porque eles me procuravam, porque sabiam também que eu não tinha ido muito longe, porque quando eles olharam, eles viram o meu carro. Então eles falaram: Amanda tá por aqui. Mas aonde a Amanda tá? Ninguém viu que eu tava dentro do carro, ninguém percebeu que o meu carro tava ligado, ninguém viu que eu tava orando, nada. É como se o meu carro tivesse desligado, ninguém tivesse lá dentro e eu. E eles ficaram desesperados porque eles achavam que... Eles viram que não eram comigo. Eles não me acharam ali no acidente, mas eles pensaram: aconteceu alguma coisa com a Amanda, tão grave quanto. Eu estava dentro do carro, orando ao Senhor. Aquele carro poderia ter batido em mim em cheio. Aquele carro, eu poderia estar saindo do carro naquele momento e aquele carro bater em mim. Poderia estar indo para o carro, aquele carro me acertar.
O Senhor me livrou naquele dia de uma forma sobrenatural. O carro da mulher teve que sair guinchado. Graças a Deus ela estava bem. Muito assustada. Ferimento, acho que ela estava com ferimento na testa. Eu ajudei depois a socorrê-la, levamos para dentro da empresa, demos água para ela. Falamos com o marido dela. Foi, eu acho que eu que liguei para ele. Eu avisei que ela estava bem, que ele podia vir calmo, que estava tudo tranquilo. Tentamos entender. Ela falava assim, eu não consigo entender o que aconteceu comigo. Quase que eu falei, eu já entendi. Porque comigo foi livramento. Ela falava, eu não consigo entender como que eu me perdi desse jeito. Como foi um apagão, foi um mal súbito. Bater, irmãzinha, cheio. Regaçou a frente do carro. O carro não conseguia, saiu guinchado, não tinha como. Destruiu a frente do carro, no poste que eu estava parada. Então o Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Nós já falamos sobre isso aqui. Que o anjo do Senhor acampa. Ou seja, você está aqui, ele está acampado. Você está ali, ele está acampado. Ao redor de quem? Daqueles que temem ao Senhor. E os livra de todo mal. É nítido que o Senhor está cuidando da gente, nos guardando e nos livrando. É nítido que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eu já passei por vários livramentos de acidente. E todos eles não envolviam eu estar na direção. Embora eu dirijo, às vezes eu tenho até o pezinho pesado. Mas sim, eu estava na direção. Foi quando eu também estava correndo muito, há muitos anos atrás. Pelo menos uns 9 anos. Eu estava correndo muito com o carro. O Pedro estava dentro do carro comigo. E eu fiz uma curva muito perigosa. E na curva tinha um buraco. E aí eu comi, né, na verdade, um pouco da faixa. E aí eu estourei os 2 pneus do meu carro. Arrebentou. Entortou todinha a roda. Eu estourei os 2 pneus do carro. O carro rodou. E eu caí no canteiro. E eu estava muito brava esse dia, muito irada. Correndo com o carro e poderia ter colocado em risco a minha vida e a vida do meu filho. Foi livramento. Aquilo lá foi livramento do Senhor. Foi bônus, porque eu estava imprudente. Eu estava correndo muito. O inimigo estava tentando nos matar naquele dia. Por muito menos, novamente, as pessoas morrem. Se eu tivesse rodado e batido de frente com outro carro, e esse lugar que eu rodei com o carro e que estourei os pneus é um lugar que acontecia muito acidente. Inclusive muita morte. É exatamente nessa curva que eu já ouvi falar e já vi muitos acidentes acontecer, inclusive com morte. Foi ali que o meu carro estourou os 2 pneus e rodou. Quais são os seus motivos de gratidão? O que o Senhor fez por você? O que o Senhor te livrou nesses últimos dias? O que o Senhor te proporcionou? Eu quero que você pegue um caderno, uma folha, alguma coisa, que seja uma toalha de... Sabe? Que seja ali aquele papel toalha. E escreva tudo o que o Senhor fez por você na última semana, nos últimos dias, nesse ano. Quais foram os livramentos que o Senhor já te deu de morte? Eu já também, irmãs, já fui livre de morrer engasgada. Algumas vezes já. Não foi uma nem duas, não. Foram muitas. Eu engasgo. Às vezes, dependendo de como eu vou comer, se eu tiver com muita fome, se eu tiver com alguma coisa, dependendo de como eu comer, eu não sei o que acontece, mas eu engasgo. Entra a comida num lugar errado aqui, que é só Jesus na causa. Já engasguei com bolo, já engasguei com arroz. Já engasguei várias vezes com arroz. Com comida, já engasguei. Então, quantos foram os livramentos do Senhor para nós? Como é bom servir ao Senhor, andar na presença de Deus. Quantas coisas acontecem. Quantas, mas era para ser... eu fui fazer uma cirurgia e deu tudo certo. Glória a Deus. Poderia ter dado tudo errado, irmãs.
Imagina, vai fazer uma cirurgia e dá tudo errado. Dá uma complicação lá. O que acontece? Nunca mais volta. Outro livramento que eu já tive. Quando eu fui arrancar um dente. Eu quase morri. Eu tive um sangramento muito grande. E a minha pressão caiu demais. Eu quase tive um piriri, literalmente. Os dentistas ficaram desesperados comigo. 2 vezes eu tive problema com o dente. 2 vezes. Eu quase fui pro beleléu. Tô lembrando aqui de todos os livramentos que Deus me deu de morte. Olha só que loucura. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quantas vezes, irmãos, quantos livramentos. Você consegue lembrar? Você consegue pensar nas coisas que o Senhor fez para você nos últimos dias? Aquilo que parecia impossível e deu certo? Aquilo que você olhou nos olhos de alguém e viu a resposta do Senhor? A forma como você vê seus filhos hoje? A forma como seu marido está se levantando, está avançando? A forma como você está tratando ele diferente? A forma como você está conseguindo descansar no Senhor? Está conseguindo ver tudo que o Senhor está fazendo e se alegrar? Eu quero que você escreva aqui para nós. Eu não posso fugir daquilo que o Senhor me pediu. Eu quero que você escreva aqui um motivo pelo qual você é grata. É para você escrever. Nós vamos ler juntas e vamos agradecer a Deus depois no final juntas. Você vai escrever. Ah lá, estamos acordados aqui. Já é um motivo de gratidão. Isso. E eu quero que vocês escrevam algo que o Senhor fez especificamente para você, para sua família. Amanda, eu consegui resolver uma situação. Amanda, eu consegui pagar algo que era impossível. Amanda, eu consegui pedir perdão para minha mãe. Amanda, eu consegui descansar. Amanda, eu consegui confiar no Senhor. O que aconteceu para vocês nos últimos dias? Vamos colocar. É difícil, irmãs, porque a cabeça lá só pensa no que precisa ter ou só pensa no que falta. A gente vai fazer o exercício agora de esquentar a nossa cabeça ali, no sentido de colocá-la para funcionar, para agradecer por algo. Pela vida dos meus filhos, minha neta e meus familiares. O que o Senhor fez especificamente para vocês, minhas irmãs? Amanda, eu consegui me desapegar de algo que estava me prendendo. Amanda, eu consegui pagar uma conta que era impossível. Amanda, eu consegui negociar algo que estava tirando a minha paz. Eu alcancei um sonho de anos atrás. Deus mudou a rota da minha vida e me colocou sentada onde eu, por capacidade minha, não conseguiria sozinha. Vida dos meus filhos. Na medicina eu não sou capaz de gerar. Mas Deus me deu 2 crianças. Ai, que bênção. Uma de 6 anos e outro de 2. Eu tive 5 abortos. Meu Deus. Olha aí, irmãs. Olha. Meu marido está indo visitar a igreja. Às vezes eu estou aprendendo a ser ovelha calada. Olha quantas bênçãos. Eu saí de um relacionamento abusivo. Corria risco de vida. Glória a Deus. Aleluia, irmãs. Irmãs, quem está num relacionamento abusivo corre risco de vida todo dia, né? Você pensa que essa irmã foi livre da morte todos os dias? Todo momento você pode estar correndo risco de vida. A gente viu recentemente o que aconteceu com uma mulher, né? Dentro do elevador. Imagina o livramento. Se por um soco pode ter uma morte, imagina por 60. Vocês entenderam? Se isso não é motivo de agradecer a Deus, de se alegrar, de contar testemunho, tudo isso que vocês estão escrevendo aqui, gente, pode virar testemunho para outras pessoas. Pode virar pregação. Amanda, eu não sei o que pregar. Quando eu vejo alguém, preciso pregar uma palavra, preciso falar alguma coisa, o que eu falo? Conta o seu testemunho. Lembra que a Mari disse que, por eu ter contado o testemunho que eu tinha passado com o Martim, de libertação, que aconteceu, aquilo estava acontecendo na casa dela, numa festa que a gente foi.
O happy hour, que eu nem vou em happy hour, mas eu nem queria ir, tava brigando com o anjo, falei, eu não vou em happy hour, eu não tenho nada pra fazer lá. Deixar minha família em casa, meus filhos aqui, eu não vou. Pois eu fui, irmãs. Coloquei uma roupa, falei, mas o que eu vou fazer aqui, Deus? O que eu vim fazer aqui, Senhor? Conheci as pessoas, tinha comida boa, mas eu falei, eu não saio de casa, irmãs, pra ir pra um lugar se não for pra fazer a obra de Deus. Falei, Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu cumprimentei, fiquei feliz que as pessoas estavam conquistando coisas, mas tá, já falei oi pra todo mundo, pai, já, e agora? Eu vim fazer o quê? Vim tirar foto. Falei, eu só gosto de ir pros lugares se eu puder pregar. Senão, não vou. Se puder pregar, eu prego. Senão, não... Ah, vou pra relaxar. Não, tudo bem. Relaxar, eu relaxo em casa. Com a minha família, assisto uma TV, como uma pipoca. Se for pra ter contato com outros seres humanos, além daqueles que eu convivo, se for pra ter contato com seres humanos, eu vou pra orar e pregar. E fazer apelo. É o meu jeito, irmãs. Falei, Senhor, o Senhor me trouxe aqui pra quê? O Senhor me trouxe aqui pra... Me fala, papai. Foi aí que eu encontrei a Mari, que eu nunca tinha conversado com ela um tempão. Conheci a Mari ali. Ela tava bebendo, tava com uma taça na mão, e ela perguntou, você não vai beber? Ela sabia que ela fala isso, ela sabia que eu era evangélica, sabia que eu não bebia, mas foi perguntar pra mim, você não vai beber? Eu falei, não. E era com ela ali que eu precisava encontrar aquela noite. Aí eu falei pra ela, no meio de uma festa, irmãs, música tocando, gente conversando, dando risada, eu contando um testemunho de uma situação que aconteceu comigo, de uma perturbação de uma criança. Pensa que se aquilo era ambiente, se aquilo era assunto para aquela situação. Eu chego ali e começo a contar que o Martim passou prova espiritual, que o Martim passou isso, passou aquilo, que no meio de uma festa, no meio de um happy hour, onde a maioria estava sem marido, só mulheres, bebendo, no meio de uma situação dessa, eu contando sobre algo que era libertação demoníaca. Mas era o que ela precisava escutar, porque era o que ela estava passando naquele momento, mesmo estando na festa. Estava na festa, conversando, bebendo, mas dentro de casa o inimigo estava cirandando, atacando. Quando eu falo para ela sobre isso, ela não fala nada, olhou, tipo... A sensação que eu tinha era, que menina doida, que mulher doida. Ela me conhecia de vista, que doideira, me contando sobre algo espiritual. A sensação que eu tinha que conversa esquisita. Mas eu continuava falando, porque quando o Espírito Santo toca na gente, ele aquece a gente para falar algo para alguém, a gente não para de falar, a gente aquece e vai falando. Aquece e vai falando. Eu falei, Deus, se o Senhor tá mandando eu contar o testemunho do Martim aqui, para essa mulher, para essa Mariana, eu vou contar, porque eu sou assim, meu Espírito Santo tocou, aqueceu, pode estar na festa, no velório, pode estar na virada de ano, pode estar na fila do supermercado, pode estar lavando o carro, na oficina. O Senhor mandou falar, a gente fala. Como o Senhor me aquecia para contar aquele testemunho, mesmo o cenário não sendo um cenário para contar testemunho, mesmo o cenário sendo um cenário para comer azeitona e queijo, o Senhor falava, fala da prova que você passou com o seu filho. Eu contei toda a história pra Mari. Quase que não dá pra gente ouvir de tanto que o som tava alto. Falei, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo na minha casa, meu marido foi resgatado. Eu não sabia se a Mari tinha mais de um filho, eu não sabia como era o casamento da Mari, eu não sabia onde ela morava, eu não sabia se ela ia em alguma igreja, se ela ia em alguma religião, eu não sabia nada sobre a Mariana. Só que eu contei tudo aquilo que ela precisava ouvir. Por quê? Porque a obediência estava num lugar que parecia ser um lugar improvável, contando um testemunho improvável. Quando eu termino de contar o testemunho, a Mari fala, é o que está acontecendo na minha casa. E no final, antes dela falar isso, eu falei para ela, nós temos autoridade para orar sobre os nossos filhos, nós temos autoridade para expulsar, nós temos autoridade para levantar nossa voz, nós temos autoridade para levantar as nossas mãos, nós temos autoridade para ungir os nossos filhos, a autoridade espiritual dentro da nossa casa somos nós. Por isso que quando alguém realmente está fora do centro da vontade de Deus, essa pessoa também traz perturbação sobre os filhos. É o que acontece, é a luta de muitas pessoas, de muitos lares. Um que é viciado, que tem problema, que não está firme, ou que nem tem vício, mas não está firme, não está posicionado no mundo espiritual. O inimigo ataca os filhos porque não tem alguém guardando a casa.
Se a gente não estiver na posição espiritual de guardar a nossa casa, o inimigo tem acesso para entrar pelo telhadinho ali, ó, e bagunçar a casa. Porque não tá fechado ali, ó. Cadê a cobertura? Cobertura espiritual somos nós, pai e mãe. Somos a cobertura dos nossos filhos. Na ausência do marido que faz a cobertura, a mulher tem que ficar fazendo a cobertura e ainda batalhando com esse marido. Cobertura. Os filhos estão embaixo da cobertura. Como eles estão guardados, o inimigo não consegue atacá-los. Se a cobertura tá assim, se o casal tá desunido, tá brigado, tá ofendido, tá traído, o que acontece? Abre. Se um não tá, olha a cobertura. Agora, se os dois estão, é cobertura. E aí eu falei, você tem autoridade, você é a cobertura do teu filho, você chega lá, você estende a mão, você ora, você isso, você aquilo. Ela falou, não, mas eu não sei fazer. E ela disse, né, eu nem lembro, que eu falei, não, você sabe, você já fez isso antes. Você sabe orar assim. E ela falou que lembrou. Naquele momento ela teve um resgate de memória, de lembrança, na verdade, de quando o pai dela tinha se acidentado. E ela orou para ele. Quando criança, ela orou pro pai dela. Todo acidentado, ela fez a oração. E aí resgatou. E ela chegou na casa dela aquele dia e orou. E aquilo tudo começou a mudar. Aí eu chamei ela para ir pra igreja, comecei a discipular. Vai pra igreja, eu vou te esperar, vou guardar lugar. A batalha, e guardava lugar, guardava de novo. Ela sumia. Eu mandava mensagem, amiga, oi, tudo bem? Querida, nem chamava de amiga ainda, irmãs, que eu tinha uma dificuldade de chamar as pessoas de amiga, vocês não fazem ideia. Não suportava, falava amiga, eu já virava o olho. Por quê? Porque eu era ressentida, magoada, ofendida. Quando você tá doída, tudo aquilo que é bom perto de você te machuca. Então as pessoas falavam amiga, eu falava amiga do quê, gente? Amiga é uma só. Se a gente tiver amiga, só uma amiga ou duas no máximo, isso não existe. Quando eu entendi que quando nós estamos ligadas no Senhor, nós somos amigas, porque hoje eu converso com todas as minhas amigas sobre assuntos diferentes o tempo todo. Se eu encontrar com uma, é com ela que a gente vai falar, vai confessar, vai se abraçar. É óbvio que tem aquelas que a gente conversa mais, tá vivendo a fase parecida naquele momento. Parece que tudo tá muito parecido, então a gente tem mais familiaridade. Mas isso não, a gente não se une com uma para falar das outras, para ficar contra. Pelo contrário. Hoje a gente tem um grupo que a gente fala amiga e tem que colocar o arroba, porque são tantas amigas e de fato uma ministra na vida da outra. Vem correção de onde a gente menos espera, a gente tem que ter humildade para aprender com todo mundo. Quando a gente está reunida, cada hora, ainda mais se eu ficar quietinha, eu aprendo ainda mais, porque Deus vai usar todas para falar comigo. Elas estão contando testemunho, tá tocando aqui. Então assim, não fuja das suas amigas. Deus te deu amigas. E dói conviver. A gente quer o quê? Se isolar. Isolamento é risco. Não fuja daquilo que Deus... A Bíblia diz que ferro afia ferro. A gente não pode excluir essa parte da Bíblia. Dos conselhos, que tem amigos mais chegados que irmãos. Amigos são essenciais, necessários para a formação de quem a gente vai ser. Se não fosse necessário, Deus não tinha escolhido 12 e colocado eles todos para conviver juntos. Jesus colocou, andava com todos. Pensa você andar com 12 pessoas todo dia junto. Não é de vez em quando, não é encontrar uma vez na padaria, uma vez num evento. É todo dia 12 juntos, o tempo todo. Pensa os ânimos, pensa. Pensa. A gente não pode fugir daquilo que o Senhor está nos ensinando, das nossas amizades. Entende? É necessário a gente ir se ajustando, a gente ir se encaixando. Eu sei, irmãs, e quanto menos... Vou falar algo aqui, vou comparar algo aqui, mas vocês vão entender, tá? Uma vez uma amiga disse isso pra mim. Uma pessoa bem experiente, cristã, me deu uma instrução. Lá atrás, há muitos anos atrás. Muitos, pelo menos uns 14. Olha quanto tempo. Olha como com um conselho, quando ele cai numa hora certa e ele traz uma reflexão, você nunca mais esquece ele. Um dia ela falou assim pra mim, sobre casamento, né? Ela era experiente, disse assim pra mim. Amanda, vou te dizer uma coisa em relação a sexo. Sexo é assim, ó. Quanto menos você faz, menos você quer fazer. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. É isso.
Sexo é isso. Quanto mais você evitar, mais você vai querer continuar evitando. A ponto de, às vezes, parar pra pensar e falar, meu Deus, um mês que... Gente, em nome de Jesus. Um mês que eu não faço, 2 meses, 4 meses, anos. Tem gente que faz anos que não tem uma relação sexual. Sexo, e isso, ó, olha o telhadinho, olha o telhadinho, olha o telhadinho, olha o telhadinho. Quanto menos você faz, menos você quer fazer. Começa fazendo 3 vezes por semana, depois começa fazendo 2, depois começa fazendo 1, depois começa fazendo 1 a cada 15 dias, 1 por mês, 1 a cada 2 meses, cada vez fazendo menos. Amanda, eu não consigo gostar, então você vai começar a fazer mais. Quanto mais você fizer, mais você vai gostar. Mais você vai sentir, mais você vai se explorar ali no momento, né? Não você, pelo amor de Deus, não vai pra esse lado. Depois vai ter que confessar e parar ainda. Quanto mais você tem aquela relação, quanto mais você tem aquela abertura, mais você vai gostar. Então tá com dificuldade aí no casamento? É isso. Agora eu vou usar esse exemplo, esse conceito, mas de uma outra forma, explicando pra vocês. Se relacionar com pessoas, conversar com pessoas, ter amizade é a mesma coisa, tá, irmãs? Quanto mais você se isola, mais você quer se isolar. Quanto mais você se isolar, mais você vai querer se isolar. Isso é fato. A concha, quanto mais você ficar dentro dela, mais você vai querer continuar dentro dela. Quanto mais você se abrir, mais você vai conseguir se relacionar. Quanto mais você conversar, você explicar, você confessar, você se abrir, mais isso vai se tornando natural. E isso é terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. Nós precisamos falar, verbalizar. Isso é necessário, desenrolar o rolo. Se você tá com um amigo e esse amigo é um amigo da parte de Deus, você não vai só ouvir conselho, você vai se ouvir. Porque esse amigo vai saber te ouvir, ficar quieto. Você vai construindo a sua própria história. Mas o que acontece? Quando a gente sai dessa conversa, a gente se fecha de novo. Porque a gente quer o quê? Ficar dentro da concha. Quanto menos você se relacionar, menos você vai querer se relacionar com pessoas. Quanto menos amiga você vê, menos você vai querer ver amigas. Quanto mais você conviver, quanto mais você se forçar, porque isso não é natural. Isso é um esforço de convivência. Tá? Deixa eu continuar lendo aqui, porque são muitas camadas. Conversão do meu esposo e restauração completa do meu casamento. Glória a Deus. Isso aqui, irmãs. Ó o telhadinho fechando. Que bênção. Escrevam os motivos de gratidão de vocês pra gente ler, tá? Testemunhos. Um quase acidente de carro me fez chegar aqui. E eu agradeço, porque se não fosse isso, eu não teria experiência com o Espírito Santo. Glória a Deus. Minha bebê com 4 meses tomou uma injeção errada. Meu Deus. E teve convulsão. Deus me devolveu ela. Deus, glória a Deus, irmã. Meu Deus do céu. Gente, uma bebê. Deus me apresentou você, irmã Amanda, irmãs do Coque, que gratidão. Glória a Deus, nós somos muito felizes juntas, tem sido uma bênção, meu Deus, queria ter conhecido vocês antes. Talvez não, irmã. Queria ter conhecido vocês antes, a gente mostra o antes e fala, não compensa, melhor agora. Meu pai sempre teve uma amante, sem contar que meu pai tem uma... Meu pai sempre teve uma amante, sem contar que meu pai tem uma amante, não consigo ter uma amizade de filha com ele, nem no luto da minha irmã. Meu pai parece que está vivendo uma adolescência. Irmã, o seu pai é um adulto. E você é a filha dele. Se ele tivesse pedido ajuda, ok. Se não, ele está tomando um caminho. Mas você não pode sair da posição de ser filha dele. Você continua sendo filha. As decisões dele são as decisões dele. Mas não saia do lugar de filha. Porque quando a gente sai do lugar de filha, dói muito. A gente não é mãe do nosso pai. A gente não é salvadora do nosso pai. A gente não é esposa do nosso pai. A gente é filha do nosso pai. Seja filha. Fui transferida de um trabalho que estava me deixando depressiva. Detalhe, onde pedi para ele. Tô tão feliz, depois de 9 meses, pedindo impossível essa transferência aos olhos humanos. Em nome de Jesus, vai dar certo. Impossível essa... Estou tão feliz depois de 9 meses. Ah, tá. Já aconteceu então, né? Impossível essa transferência aos olhos humanos. Ah, você já foi transferida, Amanda. Leia direito. Já foi, irmãs.
Irmã, glória a Deus. Eu tenho um testemunho, na verdade, um testemunho de uma pessoa muito próxima a mim que teve depressão no trabalho porque não estava satisfeita e isso desencadeou algo. Ai, esqueci o nome, irmãs. Esqueci o nome. Enfim, mas ela estava num trabalho que ela ficou muito mal, muito, muito depressiva, e isso trouxe uma doença mental para ela. Porque foi gatilho, ficou muito tempo sendo maltratada, enfim, não estava feliz. E glória a Deus pela sua vida, que o Senhor te deu essa graça e você foi transferida, porque realmente ficar num lugar que a gente não tá bem vários dias da nossa vida, isso causa gatilhos, isso desencadeia muitas coisas emocionais e inclusive espirituais. Glória a Deus. O Senhor nos paralisou por um período e eu sou grata porque entendi o recado de livramentos e agora tá indo para fazer a obra. Glória a Deus. Aleluia, Celina. Esse mês foi o mês que mais tive discernimento, onde Satanás estava lançando setas malignas sobre a minha mente para eu desistir. Glória a Deus. Olha o livramento. Eu amo testemunhos, irmãs. Vamos ler testemunhos? Agradeço a Deus pela vida dos meus filhos, pois desde o nascimento já houve livramento na vida deles e na minha. Meu Deus do céu. Agradeço a Deus por ter cuidado da minha casa. Glória a Deus. No final do mês de junho, eu fiz o jejum de Esther, pedindo para o Senhor me dar discernimento. E em julho foi muito claro. Olha o poder do jejum, irmãs. Olha o poder do jejum. Pediu discernimento, teve discernimento. Fez o jejum de Esther, Dai. Meu Deus do céu. Jejum abre muito, amém, né? Um campo espiritual com o Senhor. A gente fica muito sensível à voz do Senhor. É um chamado, né, irmãs? Jejum é um chamado, porque olha, se tem algo que sacrifica é o jejum. Para mim é um desafio. Eu faço propósito, faço alguns períodos de jejum, mas olha, é fato que abre muito a gente pro mundo, né, para aquilo que o Senhor, pro mundo espiritual, eu ia falar, pro Senhor mesmo. Agradeço a Deus por estar cuidando da minha casa. Olha que bênção. Você está cuidando, Deus está cuidando, vocês dois, como que tá aqui, irmã? Porque eu agradeço ao Senhor porque Ele também me chamou para cuidar do meu lar. Chamei pintor, chamei as coisas, vai colocar coisa nova aqui, tapete. Agradeço por todos os livramentos de morte para minha casa, para minha família, que foram muitos, por cada detalhe que Deus está cuidando todo dia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, meu povo vai ser o Senhor e minha vida vai ser em nome de Jesus. Eu creio e acredito. Glória a Deus. Minha maior dificuldade é fazer amigas. Minhas amigas são só 2 irmãs e só. É, irmã, mas Deus apresenta um monte pra gente, hein? Deus apresenta umas amigas e eu tenho tanta amiga que vocês são tudo minhas amigas. Quando a gente se vê na rua, vê na casa estéreo, é uma festa. Amanda, você é minha amigona nessa lógica que eu sei. Sei, com certeza. Amo sua vida. Olha só que bênção. Eu estava passando até agora, até pelo CAPS, tomando remédio controlado. Do nada o RH me chamou. Meu Deus do céu. Olha isso, irmãs. O trabalho. Eu estava passando pelo CAPS e tomando remédio controlado. Olha o trabalho que estava causando nessa irmã. O sangue de Jesus tem poder. E vira um negócio, porque a sensação é que não pode sair. E vai adoecendo a pronto do próprio adoecimento envolver a gente naquela situação novamente. Porque se olhar e falar, mas é o trabalho, é só sair. Mas quando a pessoa já não tá bem emocionalmente, ela não consegue nem sair de um lugar que tá causando mal pra ela. É a mesma coisa do relacionamento abusivo. Ah, mas é só se desligar, é só não ver mais, é só mudar de casa, é só ir embora. Não é só isso, irmãs. Não é. Se fosse isso, a pessoa faria. Existe ali uma questão emocional que já foi atingida. Existe uma questão espiritual que já foi aberta. Existe ali, irmãs, algo que faz com que a pessoa esteja dentro daquela situação e não consiga sair.
Olha onde vai chegando, vai passando da linha do limite, vai passando de tudo, a ponto de adoecer, e o inimigo vai tomando partido, vai tomando lugar, vai atacando a mente, atacando o coração, atacando os sentimentos, né? A alma, a ponto de você estar trabalhando daqui a pouco para pagar remédio, de tanto que você tá doente. Ou a lei não paga, né? Porque às vezes até o próprio governo dá, porque é um mecanismo ali de misericórdia. Olha, do nada, do tudo, o RH me chamou para transferência, comecei ontem. Deus é fiel. Olha, Deus vai lá e resgata, fala, não, filha, você vai sair desse lugar aí. Meu Deus do céu, estou sendo lapidada pelo Senhor através das amigas de Jesus que conheci. Amo você. Irmãs, se tem uma coisa que lapida a gente é amiga, hein? Eu falo que eu não sou amiga delas, eu sou amiga de Jesus e elas são amigas de Jesus, depois nós somos amigas. Primeiro nós somos amigas de Jesus, depois nós somos amigas umas da outra. Por quê? Vamos lá. Se você for amiga só da pessoa, você não é madura. Agora, se você entender que a pessoa está falando e que ela está falando pro teu bem, porque ela é uma pessoa que lê a Bíblia, que jejua, que ora. As minhas amigas todas jejuam. Quando elas falam algo, eu fico desacorçoada, que eu falo, sério que você tá falando isso pra mim? Elas falam, elas não conversam, elas dão um recado do céu. Aí não tem, sabe? Tô ressentida, tô magoada. Por quê? Se eu tô ressentida, tô magoada, eu vou lá e falo, amiga, por que você falou aquilo? Ah, amiga, tá bom, foi mal entendido. Amiga, foi seta na minha mente. Quantas vezes, irmãs, de uma conversa o inimigo quer criar uma seta na sua cabeça, na minha cabeça, pra achar que o negócio tá errado? Quantas vezes a gente tá ali desarmando a armadilha de Satanás, porque Satanás quer que você saia cheia de seta, que o fulano falou tal coisa, que não sei o que, não sei o que. Se a gente foi numa situação e uma amiga não participou ali da situação. E ela sempre participa, ativamente. E ela não participou. Aí nós fizemos o que precisava fazer, tudo o que precisava fazer, oramos o que precisava orar, libertamos o que precisava libertar. E aí no final, a gente percebeu que uma das amigas não estava junto. Eu falei, mas... Aí uma amiga falou assim, a amiga fulana não estava aqui. O que será que está acontecendo? Que ela sempre tá e ela saiu do Neida e não falou nada. Eu falei, amiga, não sei. Assunto morreu o assunto ali. Porque não vai ficar falando, não tem tempo, não tem idade e não tem infantilidade para isso, né? Para ficar acabou de fazer uma obra de libertação, vai ficar fofocando. A gente só comentou porque realmente foi algo que, cadê? Tava aqui, não tava mais. Acabou a conversa. Eu fui atrás, sem conversar, sem levar isso ali, fui atrás dessa amiga que tinha saído. Chamei ela, falei, amiga, tá tudo bem? Ela, amiga, tá tudo bem. Falei, amiga, a gente tem que ser clara, direta, específica, madura. Você já tá conversando com uma outra amiga que falou, amiga, nós somos muito maduros, porque nós falamos umas coisas que o povo não tá preparado pra escutar, não. Eu falei, amiga, é isso ou é isso? Amiga, uma hora a gente tá com uma amiga aqui, outra hora a gente tá com a outra. Se ela olhar e falar, mas não me chamou e não entender isso, ela já não tá preparada pra essa amizade. Porque a gente tá toda hora uma amiga com outra amiga em várias obras. E é óbvio que a gente é ser humano, a gente sente um pouquinho, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Será que não sei o quê? Gente, o sentimento, ele acontece. Só que somos nós que temos controle e domínio próprio sobre o que sentimos. A Bíblia diz que nós temos o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Como você domina as suas emoções? É óbvio que quando eu vejo uma amiga com outra amiga, eu falo, mas foi almoçar, não me chamou? Mas no mesmo minuto eu falo, quantas vezes eu vou almoçar com alguém e não chamo o outro? E Amanda, dissolve isso daí. Esquece isso daí. Você e eu, nós mesmos temos que dar lição em nós. Quantas vezes eu vou almoçar com uma amiga e não dá tempo, porque às vezes não foi combinado. E eu sei que isso acontece com todas nós. Agora você fica, fulano foi com fulano, no Beltrano foi viajar, foi não sei o quê. Deixa viajar, deixa comer, deixa beber. Vai, e Deus tá tratando, irmãs, tá tratando. Aí chamei a amiga e falei, amiga, tá tudo bem? Tá sim, amiga. Aí eu falei, mas eu percebi que você, no meio da situação, você não participou, tá tudo bem mesmo? Aí ela falou, amiga, eu não consegui participar. Eu senti naquele momento, foi algo forte, e eu tenho algumas coisas que eu precisava... Quando aconteceu a situação, eu comecei a avaliar um monte de coisa também pra mim, e foi por isso que eu fiquei um pouquinho mais afastada. Eu achei lindo, porque eu falei, glória a Deus, amiga. Glória a Deus. Que lindo, irmãs, a gente reconhecer que aquela obra também não é pra gente. Que aquele momento a gente foi levado ali pro Senhor falar com a gente. Não é porque você tá ajudando alguém que o Senhor não tá te ensinando mais do que tá ensinando a pessoa que você acha que você tá ensinando.
E como tinha mais gente ali para fazer a obra, ela falou, deixa eu aprender ali algo que eu preciso aprender com o Senhor, que eu não tô preparada nesse... Que lindo! Problema seria se ela não reconhecesse isso e avançasse nisso e depois ficasse chateada, magoada ou amargurada porque estava fazendo algo que não era para ela. Que glória a Deus por isso. Falei, amiga, glória a Deus pela sua vida. Porque isso só mostra o quanto você é madura, quanto você entendeu e quanto você vai voltar mais forte quando você precisar e puder fazer a obra. Irmãs, isso é lindo de se ver. Não é, fulano me deixou, pipipi, popopó, saiu, não falou nada. Às vezes o silêncio do outro, se tá te atormentando, se tá trazendo pra você uma perturbação na sua mente, vai lá e pergunta. Porque se isso tá te incomodando, você pode perguntar, mas eu não vou perguntar porque vai que... Então, aí é isso, é o inimigo jogando seta e você alimentando. O inimigo plantando uma semente de discórdia, de medo, de ressentimento, de amargura, e você tá lá, aguinha, adubinho, pipipi, popopó, e a sementinha, a arvorezinha crescendo. Nossa, tá bravo comigo, nossa, tá ressentindo. Aquilo criando um campo de ideia, de memórias, sabe, jogando o baú ali de coisas que você nem lembrava que você tinha mais, mexendo em coisa que não precisava mexer, por causa de uma situação de uma amiga que saiu porque não estava bem. Ah, mas e se eu for falar e for comigo? Glória a Deus, porque se for com você, você já vai ouvir ovelha muda e ovelha calada. Ah, mas se falar alguma coisa e me atacar? Você não vai atacar, porque você é madura. Você vai falar, amiga, é isso mesmo que você achava? Tá bom. Ok. A gente tem que ter, mas Deus está colocando a gente, fincando a nossa raiz lá no fundo, porque árvore com raiz curta e rasa tomba. Árvore com raiz profunda cresce bonita e viçosa. Que tipo de árvore a gente vai ser? Já viu aquelas árvores grandona que é oca, que quando passa o vento, você fala, ué, essa árvore estava aqui, raiz desse tamanho. Quando tomba alguma árvore no meio da rua, você fala, nossa, que rasa. Entendeu? Agradeço a Deus porque Ele livrou minha mãe, meu pai, meu irmão e minha cunhada da morte. Depois que comecei a me posicionar, Ele tentou contra a vida de todos eles. Mas Deus colocou a mão e não deixou nada acontecer. Glória a Deus. Eu sou grata pelo secreto que eu estou vivendo. Estou sendo esmagada, forjada. E eu sei que isso vai gerar um grande testemunho. A conversão do meu marido, eu creio. Glória a Deus. Na conversão do Rafa, foi aonde eu fui mais espremida. Fui forjada ali. Porque se ele também fosse se converter como ele se converteu, ele precisava de uma esposa também que fosse uma esposa diferente do que eu era antes. Ele precisava de uma mulher transformada. Então eu fui prensada na conversão do Rafael. E eu passei por tudo. Irmã, sabe qual que era a cena que eu tinha quando eu tava na prova? Eu via claramente essa cena. Eu tinha uma visão. Toda vez que eu tava nesse período, eu via como se fosse eu não sei dizer o nome, como a gente pode dar o nome pra isso, mas pense numa cerca e tem os paus ali, né, que a cerca passa. Eu me via em cima de um toco desse, eu esqueço o nome, enfim. Eu me via como se eu fosse um passarinho. Eu me via como um passarinho em cima desse toco e esse passarinho estava com a cabeça abaixada e eu via chuva caindo sobre ele. Então, assim, eu me via como um passarinho e a chuva caindo e eu me protegendo no meu próprias penas. Eu sentindo toda a chuva. Eu sentia toda a chuva. Eu sentia o molhado da chuva. Eu sentia o gelado da chuva. Eu sentia a intensidade da chuva. Eu me via como um passarinho. Eu tinha essa visão toda vez que eu tava nesse secreto com o Senhor me forjando para a conversão do Rafa. Eu me via como um passarinho abaixado a cabeça, tomando toda aquela chuva. Eu tomei toda aquela chuva, mas gerou de fato uma conversão, a conversão do meu marido. Hoje a gente vai pra obra, eu e o Rafa vamos juntos, nós estamos orando juntos, a gente faz propósito junto, a gente fala sobre a palavra junto, a gente prega junto, a gente lê a Bíblia junto, no café da manhã a gente fala sobre a Bíblia, ele estuda lá, eu estudo de cá, ele lê livro de lá, eu leio daqui, tudo junto, mas doeu. Mas deu certo, eu tô aqui. Se vocês um dia tiverem dúvidas se o seu marido pode ser convertido, é só vocês de fato olhar pra mim, gente. O Rafael era totalmente improvável pra se converter.
O Rafael era assim, ó, algo... Qualquer pessoa que olhasse pra ele lá atrás, qualquer pessoa diria que jamais ele se converteria. Eu tô falando isso pra vocês porque eu conheci o Rafael lá atrás. E teve gente que conheceu ele mais ainda. Qualquer pessoa que olhasse pro Rafa, jamais diria que o Rafael andaria com uma Bíblia embaixo do braço. Jamais diria que ele iria pra igreja de quinta-feira à noite, um culto de 2 horas. E ele vai, se a gente não for, ele vai sozinho. De quinta, na verdade, é o culto dos meninos, né? Vão os 3 sempre pra igreja e eu fico em casa. Fico assistindo minha série ali do Davi, fico preparando pregação pra live, fico assistindo live online da igreja. Toda quinta-feira, normalmente, eles vão pro culto entre eles. Passam como... É o momento deles, irmãs. Ah, Amanda, mas isso eu ia querer... Irmãs, obedece o Senhor. Ah, Amanda, mas você tem aqui... Irmãs, eu já vou com eles no culto todo domingo. Todo dia eu tô com eles, eu prego todo... Fiquem tranquila, não seja religiosa, não diga o que eu tenho que fazer. Que eu não posso dizer pra você também, nós estamos tudo igual. Vão os meninos, eles passam, comem hambúrguer. É o momento deles, eles jantam junto, eles conversam, eles cultuam junto. Eles vão buscar, como homens também, resposta do Senhor para nossa casa. Eles chegaram aqui, ó, na sexta-feira, falando: Mãe do céu, o pastor Preguem, era o pastor convidado. Mãe do céu, o negócio, o Pedro, foi uma benção, o Pedro, o Rafa. Nossa, amor, nós conhecemos ele lá num evento, você lembra dele? Eu lembrei dele. Ele era tão quietinho lá. Mas o rapaz prega, hein, amor? O pastor, né? O pastor prega. Foi uma benção. Glória a Deus. Eles chegaram, irmãs. Eu esquentei a janta. Deixei a janta quentinha. Fiz mais arroz. Deixei a comida prontinha. Fritei o bife, que o Pedro gosta de bife, não gosta de frango. O Martin gosta de frango, não gosta muito de bife. Deixei a comida prontinha ali. Deixei tudo pronto. E fui dormir. Quando eles chegaram, eu tava dormindo. Chegaram em paz, conversando, falaram. Foram um pouco lá na cama, conversaram, mas eu com o olho fechado, meia perdida lá. E deixei a comida pronta pra eles. E eles comeram quando chegaram. E no final de julho, a irmã, de julho novamente, Deus me direcionou para que fosse um estilo de vida em prol de coisas espirituais. Olha lá, a irmã vai fazer jejum direto. Graças à irmã do coque, eu e meu esposo paramos de beber bebida de álcool. Está sendo maravilhoso. Oh, glória. Oh, Deus. Que livramento, irmã. Isso aí é milagre, hein? Parar de beber. Parar de beber. O casal, santo Deus, imagine como que tava o telhado da irmã, ó. Ó o telhado. Ó, parando de beber. Fechou. Amanda, você é minha amiga? Lógico que eu sei. Eu sou amiga de todas vocês. Vocês sabem, né? Agradeço a Deus, tinha uma causa na justiça de 3 anos. Deus é tão fiel, pois o advogado que pegou meu processo, ele já tinha me roubado. Foi lindo que Deus me amou. Irmã, escreve aqui de novo que eu não consegui entender muito, não. Eu entendi mais ou menos, vamos ver. A minha vida está sendo transformada. Meu marido, mesmo não ter se convertido ainda, mas vejo a transformação dele aos poucos. Minha filha também está mudando. E você, Amanda, sempre me dando resposta. Glória a Deus, Yara, você é maravilhosa. Continue fazendo o que você está fazendo, que eu já vejo assim, a família toda, vai a filha e o marido, e depois você vai falar, meu Deus do céu, essa filha e o marido não sai da igreja, glória a Deus, aleluia, porque eu não posso reclamar não, irmãs. Quinta-feira eu falei, Rafael, você vai pra igreja? Ele vou. Eu falei, e ele ia sozinho, tá, o Rafa? Aí ele foi convidar o Pedro, é lindo de ver. Ele, Pedro, vamos na igreja comigo? Aí o Pedro, será? Que eles brincam, né? Tá bom, Rafa. Aí o Martim, Pedro, você vai ficar em casa comigo? Aí o Pedro, por que, Martim? É porque se você for pra igreja, eu vou junto com você. Se você for ficar em casa, eu vou ficar com você. Eu falei, Martim, mas eu tô em casa. Se você não quer ir na igreja, né, hoje, fica em casa comigo. Vamos assistir por aqui. Não, eu quero ficar com meu irmão. Eu falei, o seu irmão vai pra igreja com seu pai. Não, meu irmão vai ficar comigo. Eu falei, não, o seu irmão não vai ficar com você. O seu irmão já falou que vai na igreja. É o Rafa, para, Martim. Tá querendo falar pro seu irmão ficar em casa? O seu irmão vai na igreja comigo. Irmãs, discutindo pra ir na igreja. Não tava brigando, mas estavam alinhando a expectativa pra ir na igreja. Resumindo, troquei o Martim. Falei, Martim, tá a roupa de dormir e tá a roupa de ir pra igreja. Que você vai fazer o quê? Ah, põe essa de ir pra igreja que eu vou ver. Pois foram os 3, irmãs.
Fiz café da tarde para eles, assei pão de queijo, coloquei aqui na mesa, eles comeram para não ir com fome, voltaram, a janta estava pronta e foram para a igreja. Olhem para mim, irmãs, eu tô contando um testemunho para vocês. O Rafael era uma pessoa totalmente improvável para servir a Deus. Rafael bebia demais, irmãs. Ele parece novinho, ele é novo, né? Relativamente novo. Tem 30 e... sei lá quanto que ele tem. Rafael tem 38. Ele é de 87. É porque eu tô achando que eu tenho 38, mas é ele. Eu tenho 37 anos, ele tem 38. O Rafael tem 38 anos. Ele parece um pouco mais novo às vezes. Mas o Rafael bebeu muito, irmãs. Ele bebia demais. O Rafael batia carro. O Rafael deu PT em vários carros. O Rafael quase morreu várias vezes. O Rafael foi atropelado em cima da calçada. Quase morreu. Quebrou a perna. Ralou o rosto. Ralou. Totalmente improvável. Rafael não comia. A comida do Rafael era bebida. Almoçava só. Rafael bebia todo dia. O jovem saía todo dia e bebia todo dia. De segunda a segunda. Rafael fumava. Bebia, fumava. Prega. Para a glória de Deus. E eu tinha, sabe? Pode ser que você pense, será que essa libertação do meu marido vai ser real? Será que ele não vai voltar? Se o seu marido se convertesse só para te impressionar, para te agradar, ele voltaria. Agora, se ele tiver um encontro com Deus, por isso que a gente não tem que estar preocupada em querer convencer as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. A gente não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo, porque se o Rafael tivesse feito isso para me agradar, com certeza ele não ficaria firme. E no começo eu falava, eu não acho, porque... E ele se converteu, irmãs, ele aceitou Jesus e ele continuou bebendo a cerveja dele. Rafael se batizou e continuou bebendo a cerveja dele. Mas foi por muito pouco tempo. Porque logo ele foi tocado pelo Espírito Santo. Então mesmo ele tendo tido experiências espirituais, mesmo ele vendo eu trabalhando para a obra, pregando, fazendo a obra, ele não ia fazer algo para me impressionar. E outra coisa, ele precisava ter um encontro dele com Deus. Ele não podia fazer algo que ele fosse fazer para mim na minha presença. Perto da Amanda eu não faço, longe da Amanda eu faço. Perto da Amanda eu não faço, longe da Amanda eu faço. Não, ele era a mesma pessoa. A gente ia para os lugares, um dia a gente foi para uma festa e ele bebeu. E ele já tinha aceitado Jesus e eu falei, meu Deus do céu, que vontade de... Não é possível. Não é possível, não é possível. Não é possível que eu vou passar por isso, não é possível. Só que o que acontecia? Eu queria uma resposta para mim. Eu queria que ele se convertesse para mim, ele precisava se converter pro Senhor. Se ele fizesse algo para mim, ele ia fazer algo momentaneamente, ou então ele ia fazer algo escondido. E eu falei, não, se ele tiver que parar definitivamente, ele vai parar. Se ele não tiver que parar, eu vou ter que conviver com isso até ele ser liberto completamente. E sabe quem fez? É ele que precisa contar o testemunho dele, mas eu preciso trazer ele aqui, porque ele precisa contar, ele precisa trazer estudo para vocês também. Ele é muito estudioso da Bíblia, ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Peguei na planta, irmã, mas Deus deu uma cobertura depois. Joelho no chão, ó, perseverança, e todo dia, né, irmã? Fechando brecha, ovelha calada, mudando a rota, é todo dia, não é? É todo dia. Eu preciso que ele conte isso pra vocês, porque eu não posso ficar contando o testemunho dos outros, mas eu acredito, tá? E ele que pode confirmar, mas foi quando ele começou a ter contato e ouvir testemunho de outros homens. Quando ele começou a ouvir a situação de outras pessoas, o que o vício tinha feito, como a família estava debilitada. Ele, por ser esse exemplo na época, por estar acompanhando pessoas, ele sabia que ele precisava de algo a mais, de uma profundidade, de uma libertação. Ele era o exemplo. Foi aí que ele... E é algo que eu falei pra vocês, já ensinei vocês aqui também. A gente não fica assim, nossa, tá parando de beber, não vai comprar. Nossa, gente, em nome de Jesus, trata com naturalidade aquilo que Deus tá fazendo. Tenha sabedoria. Eu já vi várias coisas, vários avanços. Quando o Rafael se converteu, eu via que ele tinha parado com uma coisa, depois parado com outra. Eu nunca falei nada. Só falava, glória a Deus, aleluia. Pai, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Eu não vou nem perguntar se ele parou. Eu demorei meses, acho que quase anos, para dizer pro Rafael, nossa, você não bebe mais, né? Porque ele estava no processo dele, eu não podia atrapalhar, irmãs. Ele estava ali tentando lutar com aquilo, era um vício.
Ele gostava, era desejoso, era... Eu não contava pra ninguém que o Rafael tinha parado de beber, porque eu falei, meu Deus, é o momento dele, e se ele volta, e se acontece alguma coisa? Ele precisava se fortalecer no Senhor. Eu não expunha ele a locais que ele pudesse voltar para trás. Eu não ia para lugares que ele pudesse cair em tentação. Eu não incentivava. Eu vejo mulheres, irmãs, em nome de Jesus, vocês não são essas mulheres, mas que não pode ver um convite que quer ir. O marido tá tentando parar de beber. Ai, mas é na família. Ai, mas é festa junina. Ai, mas é não sei o quê. Ai, vamos. É um tal de rodinha no pé que querer ir pra todo quanto é lado. E você tá colocando o seu marido frente a frente com a tentação. Leva o marido num lugar que a roupa das pessoas estão ali fazendo o homem pecar. Calma, irmão. Vai. Vigia. Tira essa rodinha do pé em nome de Jesus. Acolhe esse homem em casa. Faz ali uma célula. Coloca um louvor. Leva isso pra mesa, pro café. Leva a caixinha de promessa. Não começa com a Bíblia aberta. Começa ali com o versículo. Deixa ele falar alguma coisa. Mostra alguma coisa pra ele. Entra na dele. Ouve as coisas. Fica ali. Agora, pelo amor de Deus... É a mesma carne. Deus liberou o processo, amém? Estamos investigando uma mancha na mão da minha filha de 3 anos como algo raro e doença autoimune. Eu clamei ao Senhor até então, os exames de sangue deram não reagente. Falta biópsia, em nome de Jesus. Vamos continuar orando. Deus já curou em nome de Jesus. Meu lar e minha família estava sendo destruída e me posicionei. Jesus tem restaurado meu lar e minha família. Deus me chamou para o secreto. Tive que sair do emprego de 18 anos para cuidar da família. Com certeza, irmãos, família é algo mais importante do que qualquer outra coisa. Glória a Deus. Amanda, grata a Deus por ter aberto essa porta de lives, pois fez um grupo de amigas e era só por um período, e o Senhor disse que é por um período indeterminado. Só sabemos quando começou. Seja meu, eu sei quando vai terminar. Gratidão por essa live que tem transformado minha vida. E o melhor, sem hora para acabar. Que venha mais presença, mais cura, mais direção de Deus. Eu amo estar aqui, irmãs. Eu acordo assim, ó. Eu amo estar aqui. Meu Deus, essas são as setas dessa semana na minha mente. Fiquei reparando até nas mensagens, comparando, me perguntando o que pode ter acontecido. Irmã, saia da seta, tira essas setas. Em nome de Jesus. Essa noite eu sonhei com uma árvore que tinha raízes profundas e era ali daí, irmã. Deus confirmando. Tentando batalhar para não pensar que tudo gira ao meu redor. E é só uma seta e não... Exatamente. Exatamente. A não ser que a gente seja alguém que a mídia quer ganhar em cima da gente, dinheiro, recurso. A maioria das coisas, irmãs, só tá acontecendo dentro da nossa cabeça. Ninguém nem sabe. Você vê quando a pessoa conta um negócio e fala, ué, tava acontecendo isso, nem percebi. E de repente, puf, você já esqueceu o que a pessoa contou. Às vezes a pessoa faz stories contando o que tá acontecendo na vida dela, você nem conseguiu ouvir. E o story só durou 24 horas, ou seja, a pessoa passou, saiu, superou, não superou, enfim, e você nem sabe. Então, a gente tem que parar de achar que a gente é o centro do universo. Que o mundo gira em torno do nosso umbigo ali, ó. Às vezes tá acontecendo só aqui. Meu Deus, o fulano, não sei o que, não olha na minha cara. O fulano tá lá, irmãs, tentando apagar o incêndio que tá causando com ele. Do mesmo jeito que a mulher pode converter seu marido do mundo, ela também pode trazer o convertido pro mundo. Isso é fato. A mulher, isso é fato, irmãs. Irmãs, eu já contei isso pra vocês, já tô terminando, tá? Se Deus deixar. Mas eu acompanhei um caso de uma irmã que começou a beber dentro de casa. O marido não bebia. Não bebia. Irmã sim, né? Que depois ela se tornou irmã, mas era o testemunho dela. Ele não bebia, nunca gostou de álcool, nunca gostou de bebida, nunca gostou de bar. Ela começou a fazer caipirinha todo final de semana, de vários tipos. E ele não gostava, mas aí ela falava, não, fulano, bebe um pouquinho, faz aí. Nossa, você é careta. Começou a falar como era careta. Papapá. Olha só, a mulher, a esposa. Esse homem começou a beber dentro de casa. Depois começou a ir pro bar. E ele morreu alcoólatra. Tá bom? Porque nem sempre o testemunho acaba bem, tá? Às vezes é testemunho. Às vezes é testemunho. Ela falou, eu fui responsável pelo alcoolismo do meu marido. Vamos vigiar, né? Vamos vigiar. Vamos vigiar. Meu Deus, não imagino, eu nem consigo pensar nele assim. Era isso, Jaque. Hoje, irmãs, o Rafa... Toda vez que eu saio com ele, ele pode estar cansado o que for. É ele que dirige. Ele protege a casa, ele faz, ele dirige. Antes, qualquer lugar que eu fosse com o Rafa, eu voltava dirigindo.
Porque todos os lugares que ele tinha bebido, ele voltava alcoolizado. O Rafa era a pessoa que ele, além dele ter bebido tudo que ele tinha que beber na festa, ele saía às vezes com uma latinha em cada mão. Isso pra mim era a minha maior dor. Porque eu falava, tá, já tá alcoolizado, ainda vai sair com latinha na mão? Porque parecia que queria beber todas as bebidas do mundo. Ah, mas tem um monte, mas sobrou. Só porque teve um monte e sobrou, tem que sair. Eu falava, Rafael, você já bebeu? Pra que sair com essa lata? Eu tinha pavor, porque eu tinha essa lembrança do meu pai. Meu pai ia dentro do carro com a lata na mão. Ele não queria parar. Às vezes ele dormia segurando a lata, de tão bêbado que ele tava, mas mesmo assim ele não queria parar de beber. Quando eu vi o Rafa com as latas na mão, irmãs, aquilo era um gatilho pra mim, mas eu era sábia, viu? Eu não brigava, não. Pensa que eu xingava, que eu brigava, não adiantava. Eu pegava a chave do carro, às vezes ele entregava, às vezes ele queria e achava que ia conseguir dirigir, mas eu tirava a chave dele, pegava do bolso dele. E todos os lugares que a gente saía com o Rafael que tinha bebida, eu voltava dirigindo. Eu voltava dirigindo dos lugares. Todos, podia ser 2 da manhã, 5 da manhã. A gente ia pra casamento, a gente era convidado pra muita coisa. Ia pra casamento, ia pra festa, ia pra tudo. 3, 4 da manhã, eu tinha que sair dos lugares dirigindo o carro. Eu acho que isso ainda é algo que se eu e ele conversar, isso é uma coisa que eu acho que ele ainda vai sentir, porque ele nunca, eu acho que hoje, né, com a consciência que ele tem como um protetor que ele é, ele jamais, eu acho que ia deixar isso, sabe? Isso é uma dor, porque, irmã, você nunca pode deixar uma mulher dirigir um carro. Ouça, que eu vou explicar, não faz esse recorte não, joga na mídia que vai ter fofoca com o meu nome. Você não deixa uma mulher dirigir numa situação dessa. Pensa que uma vez eu fui dirigir, irmãs, o carro. Ah, mas eu lógico que eu sei dirigir, irmã. Eu tenho carta há mais de 15 anos. Quase 20 anos que eu tenho carta. Mas entenda. Ah, a mulher não pode ter carta de caminhão? Pode ter. A mulher pode ter o que ela quiser. Não é isso que falam? Ah, faz o que quiser, dirige. Eu tô aqui numa outra linhagem, tá? Se fizer sentido pra você fica. Se não fizer sentido pra você pega essa parte que eu tô falando agora e joga fora no lixo. É óbvio que eu sei dirigir. Eu poderia tirar a carta dele, mas eu não quero mais, entendeu? Esse negócio de, vou passar na frente, vou disputar, sabe? Performance, quero disputar força com meu marido, quero treinar, quero pegar mais peso que ele, quero orar mais do que ele, não quero mais nada. Quero que ele faça e eu vou junto com ele, acompanhando a auxiliadora. Aqui embaixo do bracinho, sabe? Quando você encaixa aqui embaixo e a pessoa vai com você, isso, eu quero esse cantinho na asa aí. A gente voltou uma vez de uma festa e a estrada estava muito perigosa, porque tinha chovido. E inclusive um carro de um conhecido nosso caiu na pinguela lá, porque ele estava bêbado. Ele saiu dirigindo o carro dele, bêbado, rodou e caiu lá no barranco. E eu tive que ir dirigindo, porque o Rafa estava bêbado. Ele não estava bêbado de cair, mas ele estava alcoolizado. E eu não confiava nele alcoolizado no volante, porque eu não confiava em bêbado no volante. Não confiava, já tinha tido trauma com meu pai. Então, pensa que eu saí da festa já 3 e pouco da manhã, dirigindo aquele carro com a minha família dentro, ele do lado. Se o carro caísse no barranco, eu ia ter que pedir ajuda pra quem tivesse são, ou pra um bêbado que conseguisse socorrer, porque a maioria lá tava tudo bêbado, ou ia ter que chamar o guincho. Pensa, eu na direção, o negócio, o barro, ele vai por aqui. Eu não confiava, porque uma vez que um homem bebia, eu não confiava nele, porque eu não confiava em homem quando bebia. Aí vocês imaginam como que tava acontecendo dentro da minha casa. Ele perdendo autoridade, eu perdendo respeito com ele. Tava virando um bololô. Eu não respeitava ele não tinha voz, porque eu não ouvia, eu já tinha vindo dessa dor. Quando meu pai tava bêbado, eu respeitava ele, mas não ouvia o que ele tava falando, que ele tava alcoolizado, eu não levava em conta, eu não queria saber. Você acha que com o marido eu ia ouvir? Se com meu pai já era o meador, você acha que eu ia casar e ia escutar um marido que estava alcoolizado? Então tudo aquilo foi gerando, foi fermentando a nossa relação. A ponto de dizer, entende, irmãs? Como o negócio o inimigo trabalha? Fazendo isso aqui com o telhado, com isso aqui, a ponto de fazer isso aqui. E aí vai com a mãozona lá, igual aquelas coisas de shopping que pega o ursinho. Aí o inimigo vai lá com aquela mãozona lá assim, ó. E pega o ursinho, que é o filho, e leva pro mundo. Por quê? Porque não teve proteção. Então ele foi essa pessoa, irmãs. Hoje jamais, jamais. Jamais ele deixaria ele ficaria nessa posição, entendeu? E quando ele voltava e ficava ação, ele sempre teve a posição dele de provedor de tudo, mas metade era ação, metade era alcoolizado. Amém, irmãs?
Eu e meu marido nos refugiávamos na bebida. Quando ele parou de beber, eu não compreendi o que estava acontecendo, pois ele não ia à igreja e tal. O Espírito Santo me pediu, fique em silêncio. Eu tenho várias amigas que o marido parou de beber antes de se converter. Então, às vezes, o homem já tá mais sensível que a mulher. Às vezes a mulher, porque a mulher, irmãs, a mulher é a mulher, né? Tem que vigiar. A mulher foi Eva, a mulher foi Dalila, a mulher foi Jezabel, né? Tem que vigiar, porque senão a gente se torna o quê? Meu namorado um dia me falou que se eu não tivesse feito... Me falou que se eu não tivesse feito a comida que ele gosta, ele estava pensando em comprar chopp de vinho para tomar. E eu fiz sem saber disso, aí falei com ele que foi Deus que mandou. Gente, que livrou. Cheguei agora, a mulher falou tudo que eu tenho vivido com meu marido não convertido. Aprender a agradecer pequenos detalhes. Irmãs, a conversão do Rafael demorou anos. Porque eu também não era convertida, né? Eu também não era convertida. Eu era convencida. Religiosa. Espiritual e convertida, não. Eu era convencida. Então, ele também... O pouco que ele fizesse estava bom, porque eu também não era convertida. Então, é isso, né? A gente vai ter que caminhar. Vai ter que caminhar junto. Amo sua live, tenho medo de modificado, mas em relação ao meu filho Lucas, não tenho conseguido. Ele é muito difícil de conversar, não fala comigo, não quer conversa. Então, jejua, irmã. Jejua porque você é a cobertura dele. Ora por ele, vai com carinho, vai com amor e para de falar que ele é difícil. Ele não é difícil. Ele só está num momento difícil. Tá? Ele é uma bênção. Fala, manda meu filho. Eu sei, irmã, quando a gente passa a prova com o filho, é difícil falar, meu filho é uma bênção. Porque parece que não sai que é bênção. Porque às vezes é tanta prova. Tanta prova, tanta prova. Tanta prova. Passei também um período muito desafiador com o Pedro na adolescência, na fase adulta. Prova, irmãs, prova. Prova. Ele me testava de um jeito assim que eu tinha vez que eu saía de mim e voltava pra mim. E o meu filho é uma bênção. Já teve vezes de eu falar pro Pedro, eu não aguento mais, faz sua mala, pode morar com seu pai, morar com alguém, eu não aguento mais. Eu não quero mais você aqui, você não me respeita. Eu não vou aceitar você aqui em casa. Eu tô abrindo pra vocês, irmã, porque pode ser que você esteja passando por isso. Então hoje é dia de testemunhar pra você entender. Eu falava, não aguento mais. Ele já chegou a abrir a mala, irmã, pôr todas as roupas dele dentro pra ir embora de casa. Eu entrava em desespero. Eu ligava pra minha mãe e falava, mãe, eu não aguento mais o Pedro, tá discutindo. E ele não recuava. Ele não recuava, irmãs, ele não recuava. Eu não sabia o que fazia com ele. Respondia, me peitava. Eu falava, menino, você não tá entendendo, eu sou sua mãe, eu sou... Irmãs, uma prova. Tudo isso durante o processo também de conversão do Rafa, tudo aconteceu junto. Eu discutia, eu brigava. Tinha vezes que eu gritava com ele. Porque ele me desafiava, ele falava coisas, Irmãs, era uma prova, que não tinha fim. Demorou anos. Não era uma semana. E resmungava, e batia a porta. Teve uma vez que ele fechou a porta, que se eu pegasse ele aquele dia, irmãs, eu falava, eu sou sua mãe, foi eu que te pari, menina, eu que te coloco no teu lugar. Eu era muito brava, muito brava, muito brava. Muito brava. Vocês não têm noção. De quase pular a janela pra pegar ele. Por quê? Porque me desafiava. O inimigo sabia aonde estava meu ponto fraco. E você tem que se calar dentro de uma situação em que você é o proprietário da casa, você era muito difícil. Mas tudo foi necessário para todo mundo. Ele amadureceu, ele cresceu, ele trabalhou em lugares, ele foi forjado, ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Eu não reconhecia meu filho por um período. Por um período eu não conseguia reconhecer o meu filho, porque eu falava, não é esse o filho que eu tinha. O Pedro sempre foi carinhoso, amoroso, sempre foi muito parceiro, muito próximo a mim. Ele se tornou uma outra pessoa por um período. Eu falava, não aceito, pai, eu quero meu filho. Mas foi prova, irmãs, para que hoje ele fosse uma bênção. Tá? Aqui, irmã, é a prova. Deus tá tratando. Eu falo isso com minhas clientes. Hoje eu não quero mais ser guerreira. Agora quero que o Matheus seja o guerreiro e eu fique em casa sendo a mulher do lar, cuidando dos meus filhos e fazendo comida. A gente é empreendedora, porque a mulher sábia também faz umas coisas, né? Mas esses dias uma irmã falou, eu falei, irmã do céu, falei, irmã,
A irmã falou que tem um grupo da igreja que chama Guerreiras. Ela saiu do grupo. Eu falei, mas é só trocar o nome do grupo. Não precisa sair do grupo. Ela falou, não, escreveu. Enfim. O nome do grupo era Guerreiras. É da igreja. O nome do grupo é Guerreiras. Eu saí do grupo. Saiu do grupo, irmã. Sair do grupo. Foi lá e saiu do grupo das guerreiras. Quer ir pro grupo das herdeiras, então. É isso, irmã. É isso mesmo. Oferece comida, briga. Se não oferece, briga. Vocês comeram sem mim? Se você vai oferecer a comida... Ué, mas você sabe que eu não gosto dessa comida? Ah, tá fria? Ah, essa comida tá quente? Ah, eu não queria essa comida? Por que você fez isso? Por que você não me chamaram? Ah, eu sou excluído. Irmãs do céu. Irmã, você faz terapia? Porque eu sou muito nervosa também. Tenho até medo quando eu tiver filhos. Eu não quero mais ser sargento. Irmãs, eu faço terapia fazem uns 10 anos. Ou mais. 10 anos. Mas pelo menos, no mínimo 10 anos. Pelo menos 10 anos fazem. Esses dias eu tava na terapeuta... faz mais de 10 anos. E ela pegou a minha ficha. Ela falou pra mim assim, Amanda... faz 11 anos. Ela falou assim pra mim, Amanda, a primeira vez que você veio comigo foi 1º de abril ou de maio de 2014. Nós estamos em 2025, irmãs. 11 anos que eu faço terapia. Você perguntou agora, eu lembrei. Acho que foi 1º de junho. Eu vou perguntar pra ela de novo, que eu não guardo muitas coisas. Eu só vou fazendo, irmãs. 11 anos que eu faço terapia. Com uma terapeuta, com uma psicóloga, na verdade, né? Faço com uma psicóloga. Minha terapeuta acho que tem uns 65 anos, mais ou menos, se não tiver mais. Ela é muito jovem, nem quando ela falou eu nem acreditei. E eu faço presencial, faço aqui na minha cidade. Faço terapia, irmãs. Foi essencial para minha construção. Ela é assim, ela é muito profissional, muito ética, muito técnica. Ela é assim, maravilhosa. Agora, inclusive, vocês falaram o dela, eu preciso pagar ela hoje. Amanhã. Preciso pagar ela. Lembro que todo final de mês eu pago ela começo de mês. Fiz terapia. Foi essencial pra eu conseguir superar as coisas que eu tinha passado com os meus pais, com o meu filho, casamento novo que eu casei com o Rafa, né? Eu já tinha sido casada, superar o meu divórcio. Foi tudo essencial. Quando eu passei por crise no casamento com o Rafa, foi essencial. O Senhor deixou os especialistas para nos ajudar, né? A gente não pode negligenciar a nossa mente. Até para profetizar, para pregar, a gente prega algo almático também. Então, dependendo de como a gente tá... Por isso que a gente vê muitas pessoas ressentidas, magoadas, amarguradas, levando palavra no púlpito que mais são indiretas do que pregações. Tem muito mais indireta do que pregação por aí, irmãs. Por quê? Falta tratamento emocional. Inteligência emocional, autocontrole, e falta uma vida que caminha junto, porque às vezes a pessoa é uma coisa no palco, outra coisa na vida pessoal, então ela acaba sendo hipócrita. E não dá pra gente lidar com hipocrisia no meio daquilo que é de Deus, né? Então, eu faço, né? Só tive 2 terapeutas, fiquei 5 anos com uma, 6 anos com uma, 5 anos com a outra. Essa que eu tô agora, ela foi minha primeira. Eu fiquei com ela 5 anos, aí eu mudei, fui pra uma outra, fiquei 5 anos, porque a outra eu mudei, porque eu mudei de cidade, a outra atendia online. Essa minha, ela não atende online, só atende presencial. Então, quando eu mudo de cidade, eu fui atrás de uma online. Na verdade, eu fui atrás de uma na minha cidade, encontrei essa. Na pandemia, essa que era da minha cidade de Sorocaba, ela se tornou online. E aí eu fiquei com ela 5 anos. E agora eu voltei, quando eu volto pra Itu, mas eu não voltei com a minha psicóloga quando eu voltei pra Itu, eu esperei ainda um tempo. Eu voltei com essa minha psicóloga já faz mais de ano, que essa que eu tô agora. Olha, o tempo passa muito. Acho que faz mais de ano. Eu voltei porque eu tinha uma questão que eu sabia que eu precisava dela pra resolver. Não porque porque ela é experiente, ela tem muita bagagem. Então, eu tinha entrado numa situação emocional que eu precisava de respostas minhas que eram estimuladas pelas perguntas delas. E eu fui até ela porque eu falei, eu sei que você tem experiência nisso, você é boa, você vai me acompanhar todo esse processo. E eu não tenho previsão de alta. Não tem alta, não, porque é um contínuo, né? Eu falei pra ela, posso ficar aqui
sempre, pra sempre, enquanto ela falou, pode. Então toda semana eu vou, irmãs, é 1 hora. Toda semana eu vou lá conversar com ela. Toda semana, sem falhar. É a minha agenda comigo. Faço a minha unha, faço a minha academia, mas se tem uma coisa que eu nunca parei, a unha eu já parei há um tempo, academia já parei, mas a terapia não. Na pandemia, eu deixei de fazer muita coisa, mas eu não deixei de nenhum momento de fazer terapia. E foi isso que me salvou, inclusive, de não me sentir culpada, com medo, com um monte de coisa. Foi essencial. Se você perguntar pro Rafa também, Rafa, o que é essencial pra Amanda, assim, se a gente tiver aqui, ele é algo que ele jamais me diria pra parar é terapia, porque ele sabe o quanto que isso é importante pra nossa família, pra eu apoiar ele, pra eu entender, pra tudo. São coisas, irmãs, que são essenciais. Óbvio que pra tudo, eu falo isso muito pra minha terapeuta Mércia, ela chama Mércia. Mércia, o Senhor me disse, o Espírito Santo ministrou, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo, eu falo totalmente, a minha terapia é totalmente espiritual, porque eu falo pra ela sobre aquilo que eu acredito, aquilo que que eu prego, aquilo que eu vivo. O Espírito Santo falou, a água parou, e ela sabe disso. Só que ela me ajuda em todo esse movimento. Amanda, e se você for lá e não der, como que você vai reagir emocionalmente? E se algo não for como... Imagina se ela não me pergunta isso, irmãs. Imagina se ela não me ajuda a chegar nesse ponto. Quando eu tava trabalhando bastante, ela sempre trouxe, Amanda, precisa desacelerar um pouco. Começa a ser sintomas de outras coisas. Isso daí acaba sendo sintoma de trabalho excessivo. Ela me traz... Por quê? Porque sem isso, até o plano espiritual ia ser frustrado. O que ia adiantar eu estar aqui e não estar bem emocionalmente com vocês? Sair daqui e chorar e desesperar e saber que eu não tô bem. O que ia adiantar? Mas eu preciso estar bem. Eu preciso sair daqui e fazer meu pão, como eu tô dizendo pra vocês. Então, assim, ela me ajudou demais, me ajuda demais. Falando sobre essas coisas, Amanda. Olha, ela faz aquilo que é espiritual se tornar real também. Eu levo pra ela os planos espirituais e ela fala, tá, então como que é essa mulher sábia? Como que é essa mulher que escreveu o livro da Mulher de Provérbios, Amanda? Como que é essa mãe para as crianças? Ela faz aquilo que é espiritual se tornar natural. Se tornar possível de ser falado e vivido. Ela que falou pra mim, você está de férias. Viaja. Ela fala esse tipo de coisa, irmãs. Quando eu falo, então, agora é hora de viajar. Agora é hora de ser lúdico. Foi a hora que ela falou pra mim, é hora de ser lúdico. Foi a hora que eu fui pintar o Bobbie Goods. Inclusive, acho que hoje é um bom dia pra gente pintar vários Bobbie Goods aqui em casa. Entende? Então, irmãs, nós estamos aqui entre amigos. Como que vocês vão falar, não vão falar pra mim que vocês são minhas amigas? Eu conto coisa pra vocês aqui, ó, que ninguém nem sabia. Ah, parem. Abro o meu coração pra vocês aqui. Ela perguntou pra mim das lives, viu? Não pense vocês que ela não cuida de mim. Amanda, como que estão as lives? Tá todo dia mesmo? Tá se sentindo bem? Como que você tá? Tá conseguindo fazer? É muito cansativo? Não é? Como que tá? Ela pergunta tudo, irmãs. Ela cuida de mim. Falo, Mércia, é espiritual, eu não sinto cansaço, tá. Aí ela fala, ok, perfeito. E como que tá os seus exames? Como que tá o seu autocuidado também? Você tá cuidando, tá treinando, tá malhando? Como que... Ela que puxa a minha orelha, irmãs. Porque se alguém falar alguma coisa pra mim, eu vou falar, então. Eu não fico, eu quero ter o corpo, quero fazer o que o fulano, não quero fazer nada que o fulano tá fazendo, não. A pessoa que eu escuto é o Senhor, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Escuto aqui minha mãe, que é o Mordecai, que é ali também a hora Esther, a hora Mordecai. Escuto meu marido. Escuto minhas amigas, que são conselheiras espirituais. E escuto a minha psicóloga, que é uma pessoa que me acompanha há muitos anos. A minha psicóloga está comigo há mais anos do que muita gente que eu conheci depois. Ela me conhece, irmãs, há 11 anos. Mesmo que eu não estive com ela, ela me conhece todo esse tempo. Ela tem meu histórico. Então ela fala, viu, vamos treinar? Como que tá lá? E ela só me conduz a coisas boas, que me ajudam. Como que tá? Quando eu tive lá atrás situações com os meus pais, ela falou, Amanda, essa conversa precisa existir. Cadê o perdão? Você vai seguir desse jeito? Tá tudo bem assim pra você?
Então, irmãs, é você ir para um lugar e assim, os primeiros meses, primeiros anos de terapia dói demais. Porque você vai para negação, você não quer assumir, você quer dar desculpa, você quer fugir. Por que hoje a terapia para mim não dói tanto como doía antes? Porque eu já chego desarmada. Eu já chego assim, Mércia, acho que eu fiz coisa errada. Mércia, eu disse que ia parar, mas continuei. Eu já assumo, eu já confesso ali o que tá acontecendo. Então já não dói tanto como doía antes. Por que tem pessoas, psicólogos entrando, por que tem pessoas que falam que terapia não funciona? Porque não quer passar pelo processo. O processo terapêutico não é um processo de liga e desliga. Não é um processo que você entra hoje e sai amanhã. Fico até impressionada quando a pessoa dá guias lá do convênio pra pessoa falar, vai lá na terapia, você tem 4 sessões liberadas. Irmã, terapia é um processo de autodescoberta, de desmistificação interna, de abrir baú, de mexer. Eu tô há 10 anos no processo terapêutico. E eu amo isso daí, porque quanto mais eu descubro coisas sobre mim, menos eu fico refém de mim mesma. A gente não é refém das pessoas, a gente é refém da gente mesma. Quantas coisas a gente se comunica errado, a gente faz porque a gente não se conhece. Então é um processo que leva meses, leva anos para se construir. Agora, se você chega lá e falando, não, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, aí você vai falar, terapeuta não fala o que eu tenho que fazer. Lógico que não fala. Ela não é uma conselheira, ela é alguém que faz você descobrir algo por você mesma, ela te apoia no caminho. Por que a minha disse que eu tô de férias? Porque ela viu que todas as características que eu tenho, ela falou, como que chama isso que você tá vivendo? De não tá indo, é como que é, Amanda? É férias? Eu falei, é férias. Ela me ajudou a pôr pra fora algo que tava aqui parado, mas que já tá acontecendo. Irmãs, em nome de Jesus, eu falo que terapia tinha que ser algo caríssimo. Porque é algo que resolve muita coisa. Ah, mas custa... Quanto que custa um divórcio? Quanto que custa, irmãs, uma ação que às vezes vira um assassinato, um homicídio? Tem pessoas que por não se conhecerem, não se descobrirem, terem brechas emocionais abertas, o inimigo vai lá e espiritualmente possui essa pessoa, porque é uma pessoa que não se conhece, e essa pessoa vai por um crime. Quanto que custa isso? Terapia devia custar preço de ouro, irmãs. Porque você vai lá e descobre coisas que você não descobriria jamais em outro lugar. Ah, mas na igreja tem uma função, irmão. O Espírito Santo tem uma função. E ele nos conduz para lugares em que a gente ouve pessoas que nos ajudam a outras coisas. Um pastor, uma vez pregando na igreja, ele falou, Jesus salvou a minha vida e a terapia salvou o meu ministério. Ele falou, Jesus me salvou e a terapia salvou o meu ministério em Jesus. Porque ele era pastor, ele aprendeu a falar com pessoas, ele aprendeu a entender pessoas, atender, não levar pro pessoal. Se ele não tivesse terapia, tinha acabado com a vida dos... Por isso que tem gente que não é pregador, é ídolo. A diferença é grande entre alguém que prega e é um discípulo e alguém que se tornou um ídolo de alguém. Porque tem pregadores, tem pessoas que são egocêntricas, que são... Por quê? Porque não tem emocionalmente estrutura para batalhar, para estar na frente de um ministério. Então, conecta com pessoas machucadas, doentes. Por quê? Porque emocionalmente precisaria de quê? Terapia. Eu falo que na igreja deveria ter um ministério terapêutico e todos os líderes e todos os pastores obrigatoriamente deveriam fazer terapia para ser pastor. Deveria ser fator obrigatório. Ah, você é pastor? Você tem que fazer estudar um pouco teologia, você tem que ter isso aqui, mas você tem que fazer terapia. Vai lá, qual que é o seu terapeuta aqui dentro da igreja? Quem é a psicóloga que te atende? A irmã fulana. A irmã tal, a irmã fulana é psicóloga? Então você faz com a irmã fulana, aqui tem vaga com a irmã Beltrana, aqui tem vaga com a irmã psicóloga, assim, ó, frente, assim, Ministério de Psicologia. Deveria ter um Ministério de Psicologia em que todos os líderes deveriam fazer terapia para ser líderes. Deveriam fazer. Irmãs, isso, olha a live, olha quanto aqui. Isso, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso, terapia, é algo de alguém que entendeu sobre alta performance e alguém que entendeu sobre crescimento. Terapia, por muito tempo, foi dito como uma coisa de doido, de louco, irmãs. Escuta aqui.
Vocês não fazem ideia do quanto de que pessoas que estão em cargos, em posições estratégicas, são pessoas que fazem terapia. Entendeu? Vocês não têm noção quanto diretores, CEOs de empresas já entenderam o valor da terapia. E têm as suas terapeutas. E fazem terapia. Eu atendi já diretores que têm agenda com terapeuta toda semana. São pessoas visionárias, pessoas que estão na frente de negócios milionários, pessoas que estão ali promovendo, e eles são terapeutizados. É lindo de ver a postura, a forma de falar, o controle emocional. O inimigo quer que a gente ache que as coisas boas que o Senhor deixou pra gente é igual a riqueza, dinheiro, isso aqui é do inferno, é do demônio. Gente, o inimigo quer que você pense que as coisas que Deus, boas que Deus deixou, ele quer tomar posse. Ah, isso é coisa de gente louca, isso é coisa de gente perdida, isso é coisa de gente inteligente, que entendeu que precisa fazer algo por si, pela sua família e pela sua alma. Tem igrejas que têm atendimento, tem igrejas que investem muito nisso, em processo de desenvolvimento. É isso, irmãs. Trata a alma, trata o passado. Depois a gente trata o presente e o futuro. Aí eu pego vocês do presente pro futuro e levo. A gente vai pra algum lugar. Agora, passado é com terapeuta, é com psicólogo. Todo mundo tinha que fazer terapia, tá? Essa é uma frase, inclusive, que eu escutei da minha terapeuta, da minha psicóloga. Todo mundo tinha que fazer terapia, Amanda. Se todo mundo tem questões, se todo mundo tem dificuldades, se todo mundo tem tentações, todo mundo tem situações, ela falou pra mim com todas as letras, todo mundo devia fazer terapia. Todo mundo. A gente tem aquela frase, né? A gente faz terapia pra lidar com quem não faz terapia. É fato também. Fazer terapia é pra lidar com quem não faz e fica te testando, mas tá tudo bem, faz parte. Amém? Vamos orar, irmãs? Oh, Deus, o pãozinho vai ter que crescer em 15 minutos. Glória a Deus. Que tem que assar esse pão daqui a pouco. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por entregar para nós, Pai, informações, tesouros, Pai. Muito obrigado pelos motivos de gratidão das minhas irmãs, Pai. Muito obrigado pelas curas, pelos livramentos, Pai, pelas libertações. Muito obrigado por ser tão generoso com a gente, tão amoroso, tão poderoso. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor separou para nós, Pai, por estarmos juntas, Pai, compartilhando, ouvindo, agregando uma na vida da outra, Pai. Por estarmos aprendendo, relembrando, Pai, todos os livramentos, os milagres que o Senhor fez. A Tua palavra diz, Pai, que nós podemos nos alegrar, Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem feito. O que nós vamos dar para o Senhor, Pai? Por tudo que o Senhor tem nos dado. Não tem como a gente agradecer por tanta coisa, Pai, a não ser, Pai, utilizar a nossa vida, a nossa fala, o nosso corpo, Pai, fazendo a Tua obra, agradando o Senhor, te obedecendo em espírito e em verdade. Porque além de tudo, Pai, que o Senhor fez para nós, ainda o Senhor disse que foi preparar um lugar para nos buscar, onde nós moraremos juntos para sempre, ceiaremos, conversaremos, moraremos em conjunto. Muito obrigado, Pai, por não ter deixado faltar nada na nossa vida, Pai. Por ter nos dado vida, saúde, pelo ar que respiramos, Pai. Por ter nos dado, Pai, comida, Pai. Por ter dado todo dia o café da manhã, Pai. Ter provido, Pai, na nossa mesa, no nosso coração. Por ter dado, Pai, tudo o que precisamos, Pai. Pela vida da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos maridos, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nós te amamos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém, irmãs? O Senhor é bom, né? Muito obrigado, Pai, por tudo. Amém? Fiquem com Deus. Vamos fazer o pão, vamos cuidar de nós. E amanhã a gente volta às 6 horas da manhã, hein? Não vão faltar. Estejam aqui para conversar comigo, eu vi o papai. Eu espero vocês sempre, hein? Eu gravo os rostinhos de vocês aqui, hein? Em nome de Jesus. Eu espero vocês amanhã, tá bom? Beijo, tá? Fiquem com Deus. Eu amo vocês, Jaque. Eu amo vocês, meninas. Fiquem com Deus.